Estamos de volta com a lição de número 11 agora, esse trimestre é mais curto. Estamos encerrando na semana que vem com 12 temas, mas com a bênção de Deus estamos chegando ao final desse trimestre, onde aprendemos muitas coisas sobre como administrar a nossa vida em adoração a Deus. Nesta semana, o tema é como enfrentar, ou melhor dizendo, como você pode administrar os bens que Deus lhe deu em tempos difíceis. É um tema muito importante. Nós vivemos hoje tempos difíceis na história da humanidade. Então, como enfrentar isso? Como administrar isto? Administrando bem e fazendo a vontade de Deus. E nós vamos estudar um pouco sobre experiências e conselhos bíblicos, como fazer isto, como administrar bem, ok? Como administrar em situações difíceis. Algumas experiências, a título de introdução, né? Como primeiro tópico dessa discussão. Você tem a experiência, por exemplo, do rei Josafá, no antigo Israel, lá no fim do seu reinado, na verdade em Judá. Judá foi invadida pelos moabitas e pelos amonitas. Esses itas sempre traziam alguns problemas para o povo de Deus. Josafá era um sujeito bem preparado, ele tinha um exército bem preparado, numeroso, mas mesmo assim ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Então a gente aprende da experiência de Josafá num tempo de dificuldade. Mesmo que você tenha condições, não deixe de confiar em Deus. A Bíblia diz que Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, diz a Bíblia, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aparentemente eles não precisavam. Eles tinham no cofre dinheiro e tinham no exército soldados. Mas, assim mesmo, eles foram buscar a Deus, clamar a Deus, e eles foram vitoriosos nessa questão. Não é? Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor. Né? Segundo Crônicas 20, fala dessa experiência. Um outro caso interessante da Bíblia, que às vezes passa desapercebido por nós, de como enfrentar uma situação difícil, é o caso de Jonatas. Né? Jonatas era filho de Saul, né? E Saul era o rei. E numa dessas guerras que sempre existiam por lá, Jonatas derrotou sozinho, ele e o escudeiro dele, uma guarnição inteira dos filisteus, que eram inimigos tradicionais de Israel. Né? Quando a gente lê na Bíblia, diz que Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, que eram os filisteus. Né? Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Olha que fé, olha que experiência fantástica. 1 Samuel 14, verso 6, está esse texto. Né? Então Jonatas foi lá e ele, de fato, mostrou que administração em tempos difíceis é ali que a gente precisa mais de Deus, é ali que a gente precisa se ajoelhar, ali que a gente precisa clamar. Né? Nós temos uma história de um departamento de nossa igreja que é coportagem, né? Quantas experiências de pessoas que foram vencedores quando eles achavam que não podiam fazer mais nada. E eles foram lá e às vezes ganharam até um estipêndio para pagar a faculdade, apenas confiando em Deus e trabalhando. Né? Então, administrar em tempos difíceis requer, mais do que nunca, a busca de Deus. E você tem também a história de Davi, que não é muito boa neste detalhe. Davi, no geral, foi uma pessoa que confiou em Deus, mas mostra que às vezes nós podemos sucumbir diante de alguma tentação de colocar o eu em primeiro lugar, a estratégia em primeiro lugar, a sabedoria humana em primeiro lugar. Isso acontece com alguma frequência. Não deveria, mas acontece. Né? Você lembra daquele episódio de Davi contando os seus soldados, fazendo um censo, né? Até uma discussãozinha se foi Satanás ou foi Deus, porque num verso fala que Deus incitou, outro diz que Satanás incitou. Na verdade, as duas coisas podem ser ditas aqui.
porque no fundo, na Bíblia, aquilo que Deus permite é visto como Deus mandando fazer ou aprovando, né? A vontade permissiva de Deus. Não quer dizer que Deus queria que ele fizesse isso, mas Deus disse, bom, então, já que você quer fazer, você vai fazer. Mas, no fundo, por trás disso estava o inimigo. Alguns dizem que era o próprio Satanás. Há também uma discussão se essa questão de o adversário, que no original está o adversário, que incitou Davi a fazer o censo, talvez possa ser visto como um adversário que não seja o próprio Satanás, pode ser um rei inimigo, que ele, para mostrar poder, para mostrar opulência diante desse adversário, desse inimigo, incitado por ele, né, foi lá e fez a contagem dos seus soldados. Mas qual era o problema disso tudo? Na verdade, Davi foi tentado a confiar na força humana. Em outras palavras, ele disse assim, eu tenho muitos soldados, eu posso vencer qualquer guerra. Ao contrário de Josafá, Davi tentou confiar nos seus recursos e não em Deus. Esse foi o pecado de Davi. Mostrou também o seu orgulho, né? O próprio Joabe o advertiu, olha, não faça isso, você está errado. Mas ele foi em frente, né? Ele era orgulhoso nesse sentido, né? Deus reprovou, né? A ordem de Deus, de confiança em Deus, foi, digamos, transgredida. Então, a ordem de fazer o censo foi algo reprovado por Deus. E por isso, Israel foi punido. Muita gente morreu naquela ocasião. Aí nós temos todo o desenrolar de uma história lá em 1 Crônicas 21, que fala exatamente dessas consequências do pecado, do erro de Davi, tudo por não confiar em Deus, tudo por confiar na engenhosidade da sua cabeça, né? A gente vê que mesmo homens e mulheres de Deus têm que tomar cuidado, porque a gente pode, às vezes, extrapolar e achar que a gente pode, quando a gente, na verdade, não pode, né? A grande vantagem disso é que Deus é amor, Deus é misericordioso, e Davi se arrependeu, mas mesmo assim houve uma punição, né? Mas ele se arrependeu e ele aprendeu uma grande lição. Agora eu queria levar você para uma segunda parte da lição dessa semana, que é alguns conselhos bíblicos em tempos de crise. Quais são alguns conselhos bíblicos? Em primeiro lugar, tempo de crise ou tempo de dificuldade é tempo de simplificar a vida e diminuir o apego às coisas materiais. Eu sempre me lembro do texto que diz do apóstolo Pedro, quando ele diz assim que tudo que está aqui vai ser desfeito. E ele diz assim, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pergunta Pedro. E ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, segundo Pedro 3, verso 11. Então, é muito importante a gente entender que daqui a gente não vai levar nada. Então, a gente pode, especialmente num tempo de dificuldade, viver uma vida simples, equalizada, sem muitas ambições e sem muitos desejos. São coisas desse mundo passageiras. Então, para a gente sobreviver às crises, é importante que nós possamos entender isso, que daqui não levaremos nada e que todas as coisas materiais que estão aqui vão ser destruídas, né? Outro conselho bíblico é entender que ninguém pode servir a dois senhores. Se nós ainda estamos apegados ao dinheiro, nós não podemos servir a Deus. Mateus 6, 24 deixa isso claro. Então, num tempo de crise, isso se torna muito presente na nossa vida. Ou nós confiamos no dinheiro, confiamos nas posses, ou nós confiamos em Deus. Agora, se confiamos em Deus, podemos ter posses e devemos usá-las equilibradamente, como nós já vimos no estudo desse trimestre, né? O mundo e a sua cobiça, diz a Bíblia, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo, a sua cobiça, as crises passam também. O importante é você se manter fazendo a vontade de Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, e Deus vai trazer a juízo toda a obra. E uma das coisas que se faz num tempo de crise é continuar separando a parte de Deus e prová-lo nisso.
E o texto de Malaquias deixa isso claro, Malaquias capítulo 3, de 8 a 10. Trazei todos os dízimos, as ofertas, a casa do tesouro, e depois provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e vos abençoar. Então, tempo de crise é também tempo de fidelidade. Não é tempo de reter as coisas de Deus, mas é avançar pela fé, confiando em Deus. Vamos terminar? No Apocalipse capítulo 13, você tem ali as duas bestas, né? No verso 1, você tem a primeira besta. E no verso 11 você tem a segunda besta. Besta é um poder, nesse caso político e religioso, que atenta contra Deus, contra os filhos de Deus, contra os mandamentos de Deus e assim por diante. E que no fim dos tempos vai perseguir. E nesse capítulo 13, especialmente dos versos 11 a 17, diz que essa tal marca da besta, desse poder, que é o anticristo, né? Diz ali que as pessoas que são de Deus não vão nem poder comprar nem vender se não tiverem o tal sinal da besta, que nós temos um estudo, já estudamos Apocalipse aqui, nós já estudamos esse assunto, não é o assunto aqui, mas apenas para dizer que vai chegar um tempo que não vai se poder comprar nem vender. O que isso nos ensina? Trazendo agora para a questão da administração da vida, para a mordomia cristã, né? O que isso nos ensina sobre nosso apego aos bens materiais? E é o hábito que temos de comprar, de vender, né? Esse ato meio consumista da nossa parte. O que isso nos ensina? Eu creio que o que ensina é que a gente já deve ir dosando desde já, porque quando chegar lá, a gente não vai sofrer tanto, não é verdade? Então, esse é um assunto para a gente dar uma discutida aí com os nossos alunos, pensar um pouquinho e agir também, né? Um abraço para você. Semana que vem a gente volta para a última lição desse bloco. Com a graça de Deus estaremos aqui. Um abraço e até lá.